Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Caixa Preta do Trabalho. Hoje eu trouxe um amigo aqui, um querido empresário lá na nossa cidade, mas que entrega um trabalho de muita perfeição por onde passa. Tá palestrando aí pelo Brasil afora. Ítalo Carvalho tá aqui com a gente. Cara, quero agradecer demais a oportunidade de você estar aqui comigo hoje. Nós vamos contribuir muito aqui para quem está querendo empreender aí no mercado, Ítalo. Márcio, obrigado pelo convite. E receber um convite de você para vir aqui tentar modificar um pouquinho que seja a vida de cada um de vocês, motivacional, como inspiração, como exemplo, vai ser um prazer para mim. E empreender, todo mundo fala que não é fácil, mas quando a gente faz direitinho, fica gostoso e dá um retorno muito bom. Aí, legal demais, cara. Ó, sou seu cliente, né? Sim. Há muito tempo e acompanhei essa jornada. Então, havia combinado com o Ítalo que nós vamos fazer 2 blocos aqui. Sim. Nós vamos falar de trajetória mesmo, caminhada, terreno, aquela lama que o empreendedor passa, né? Não é uma via asfaltada nunca. Não. E depois nós vamos falar de realmente aonde que você está se diferenciando do mercado, o que é o algo a mais que você entrega lá para o seu cliente, junto com a sua equipe, né? Claro, né? Isso é importantíssimo. Então, conta aí, quando eu te conheci, bicho, você estava num imóvel, desculpa assim, mas era quase que um barracão, Sim. né? Com salão, mas fala a sua história, de onde que surgiu essa ideia de atuar no segmento da beleza? Amigo, começou um pouco antes disso, né? Eu trabalhava na Fiat Automóveis, e eu tinha cabelo ainda na época, sabe? Já foi Tinha, CLT já com fui cabelo. CLT. Na minha época, eu estava na Estola, 30 minutos de almoço. Olha para você ver, hein? E, pô, já estava ali entrei com 17, com 18, estava com 21. Tive algumas lesões, enfim, nos braços, tendinite, excesso de trabalho, porque o CLT de uma multinacional é puxado. É pauleira. É uma coisa que dá muito, te ensina muito a não querer estar lá, sabe? Dependendo do ponto de vista. E hoje em dia mais, né? Você vê redes sociais aí, Sim. Cara, a turma não quer ir no mercado de trabalho CLT, hoje tá ser difícil, Uber, né? compensa mais na cabeça da galera. Eu tenho lá uma cadeira ainda, né, na área de RH, numa grande empresa aqui da região metropolitana. A gente tem muita dificuldade de contratar a gente, né? Mas vamos lá. E aí, recebi um contra-cheque, recebia 3,11 há 20 anos atrás. A hora trabalhada. E eu estava deitado na botina, tirei a botina, tinha almoçado, deitei e falei para mim que não dava. A empresa não queria utilizar a minha competência que eu tinha, queria que eu continuasse funcionário metalúrgico ali, famoso peão, né, que antigamente era chamado. Me candidatei para logística, me candidatei para vários cargos internos, e eu via que muito era prata da casa, já tinha a pessoa certa para assumir. E isso, amigo, me fez abrir uma antena de não querer estar ali. Cara, eu nunca cortei um cabelo na vida. Eu nunca mexi com beleza. Eu saí, minha filha já tinha 3 anos, 4 para 4 anos. Eu saí da Fiat, peguei o especial para ver ela, fui no cabeleireiro perto da casa dela que cortava meu cabelo. O rapaz, em 1 hora, cortou 5 cabelos a R$10. De bermuda e chinelo, irmão. Bermuda e chinelo. E você ganhava 3,11 a hora. 50 conto há 20 anos atrás a hora, irmão. A conta nunca fecha, cara. E eu ali, cheio de dores, lesão e sem perspectiva. Tratando a minha família, o que eu tinha? Com todo respeito, os benefícios das empresas, eu tinha um convênio, eu tinha um clube para distrair e tinha comida na empresa para aguentar a pancada. Mas eu não via. E meu pai é bergueiro, meu pai é CLT, meu pai é metalúrgico de raiz, ele aposentou ali. Minha mãe já era uma pessoa concursada da Caixa Econômica, e quando eu vi aquilo, cheguei para minha esposa e falei assim, eu vou ser cabeleireiro. Ela falou, você está doido? Como que você vai ser? Eu falei, eu vou estudar, e tinha até o nome, eu gostava muito do carro da Fiat, chamava Estilo. A minha barbearia ia chamar Estilo. Eu tinha todo um projeto na minha cabeça, e Deus prepara pra gente algo diferente, né? Sim. Cheguei em casa,
Conversei com minha mãe e meu pai. Minha mãe, como sempre, como uma boa mãe, que Deus a tenha, me acolheu. Falou, filho, e aí, o que, que você precisa? Ela viu que não era... Eu insisti mais alguns dias. Falou, o que, que você precisa? Eu falei, mãe, se der errado, a senhora vai ter que pagar a pensão, pagar minha filha, criar minha filha para mim, até eu voltar para o mercado. Sim. Meu pai surtou por ser metalúrgico, entendo Senai, pum, estudei. Estudei, eu fui o único homem da sala contra 30 e poucas mulheres. Cara, quando eu cheguei na rua onde eu morava, de branco, com a mochilinha, meus amigos, cara, me pegaram no meu pé, Ah, zoaram, falaram da minha sexualidade, sim. falaram. 20 anos atrás, amigo, Isso não aí, existia homem cara. nesse ramo, não. Não. Mas eu não. Eu sabia, sabe quando você tem aquela energia dentro de você, aquele feeling empreendedor? Aham. E eu não sabia que esses 3,11 por 50 hoje seria tão importante para mim. Não vamos chegar lá, mas dentro de mim já tinha um feeling muito importante para gestão. Perfeito. E eu não sabia disso. Enfim, estudei, formei, fazendo cobaia de cabeleireiro. Toda a minha família foi cobaia. Meus amigos eu queimei cabeça, cortei cabelo errado. De todo mundo eu tenho a aprender. Uhum. Meu irmão mais velho tem uma grande participação nisso. Ele era cliente de um salão na cidade, ali no Eldorado, um salão que era referência na época, e um dos cabeleireiros tinha ido embora para a Suíça, Uhum. e o Hélio, chamava Yu Cabelo e Corpo na época, e o Hélio precisava de um cabeleireiro auxiliar. O que eu tinha? Cara, eu sempre fui de uma vontade, de um gás que, se eu falo que eu vou fazer um negócio, eu sempre fiz de verdade. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu entrei num salão de mulher. Uma casa com umas 5 cadeiras, 2 lavatórios, aquele ambiente todo assim, diferente, né? A sexualidade ali era diferente, o público era diferente. Eu vim do machismo extremo de uma metalúrgica. Sim. E isso, Márcio, eu conciliei os dois. Eu peço perdão a Deus hoje hoje eu sou empreendedor e morro de medo de um atestado, mas por muito tempo eu peguei atestado para ir para o salão fazer cabelo, onde uma progressiva era R$ 200, eu ganhava 100. Aham. Eu ganhava 3 de 11 por hora. Eu não queria estar lá. Enfim, eu só consegui sair da estola de uma forma surreal. Uhum. Eles não queriam me mandar embora por conta da Sim. minha lesão, tem aquele quesito, salubridade e tal, enfim. Eu fui na montagem final, sujei meu rosto, sujei minha roupa, subi na sala do diretor lá italiano, desrespeitei meu chefe por ter entrado lá, falei para ele, na tora, rasguei o verbo, olha, não quero, eu vou desmotivar, me manda embora. A história me pagou 1 mês em casa, Uhum. me desligou. O sindicato me colocou um monte de benefícios que eu tinha ainda, Sim. que a história não estava pagando, eu abri mão de todo só pelo cuidado que tiveram comigo, pela minha lesão, por me desligar de uma forma muito, muito honrosa, por me despedir mesmo. Eu não tinha o que queixar ali. Peguei meus paninhos, ó, para nova carreira. Perfeito. Cheguei lá, Márcio, eu era o único cabeleireiro, eu era o novo cabeleireiro auxiliar, não sabia nada, amigo. Uhum. Cheguei cheio de bagagem, mas sem nenhuma, tudo vazio as malas, sem competência nenhuma. Enfim, neste salão, eu fui auxiliar, com meses eu virei cabeleireiro, no qual eu vim desenvolver a minha área, que é química, corte e tratamento, voltado em mulher e corte masculino. Só que está em mim, acho que está em mim essa energia da resenha, essa energia do bom atendimento. Do bom atendimento não falo na formalidade. Sim. Eu falo de ser seu amigo muito rápido. Perfeito. De trazer você para minha vida e fazer parte da sua vida. Uhum. E isso me colocou em lugares com pessoas muito legais. E o Hélio, eu sou muito grato a você por tudo. Se hoje Ítalo Carvalho e equipe tem algum degrau na história de contagem no cabelo, você é responsável por isso. E ele hoje está comigo, graças a Deus. Está com você? Está lá. Legal. Eu peguei ele de volta, eu resgatei ele. Por quê?
Porque ser dono não é para todos. Nem todo mundo nasceu para ser dono. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Exatamente. Entende? Exatamente. E isso, e diagnosticar isso quanto precocemente, mais sucesso você vai ter. Uhum. E ser líder não é bater, não é xingar, não é mandar, não é pedir. Não, não é. Sim, líder xinga, líder pede, líder cobra, mas líder dá exemplo de sucesso e superação, cara. É. E quando eu me peguei há 12 anos atrás, não, 15 anos atrás, eu tinha 5 anos de cabelo, eu achei que eu era o cara, irmão. Aí é que eu fiz uma postagem outro dia, só Sim, claro. enquanto você toma uma água aí. Parece que sempre tem uma energia contra o empreendedor que ele te testa a ponto de assim, beleza, eu já te dei a coragem, você já foi lá e começou a dar o seu passo no empresariado. Mas agora eu vou te dar uma lambada aqui para ver se você se sustenta, se você aguenta. Porque normalmente, quando a gente acha que tá pronto demais ou que tem know-how demais, né, é a hora que a lama maior aparece no seu caminho, né? Sim. Eu digo porque eu tive um exemplo no meu negócio, cara. Vou dar 2 exemplos simples aqui. Quando eu abri a construtora, na minha primeira obra, nós derrubamos parte da casa vizinha ao terreno. Quando nós empreendemos no segmento de festas lá do Caramelo, que é o nosso salão de festas, veio a pandemia, nós ficamos 1 ano e meio fechado, né? Então, é impressionante os testes que o empreendedor passa. Ainda mais o micro, né? É. Os pequenos. Que são... E aí bate na cabeça assim, cara, será que eu tenho que voltar com a minha carteira de trabalho lá pro CLT, né? E eu lembro, Márcio, que meu pai falava assim, você vai largar uma PLR, você vai largar um 13º, você vai largar uma cesta de carne que a empresa te dá todo Natal. Eu falei, pai, eu vou ganhar isso por hora. Eu falei, pai, eu vou ganhar isso por hora. A única pessoa que vai me parar é Deus. Ninguém me para. Eu posso ser quem eu quiser ser e ter competência para ser. Vai depender do tanto que eu vou me sacrificar para ser isso. Então, quando eu me torno cabeleireiro e, cara, minha mecha era R$60. Meu corte feminino era R$20. Hoje a minha mecha é 1.000. O meu corte feminino é 250. E nós vamos falar, Mas vamos falar disso. Por que esse preço, né? eu tô, Porque tem gente que vende a sim, 60 e a 20 e tá, tá ok. ótimo. É tá isso ótimo. aí. Eu vou contar, depois nós vamos falar por que eu escalei isso. Perfeito. Como que eu enxerguei isso. E hoje, em São Paulo, tem corte a 1.000 e mechas a 4.000. É isso aí. Tem cabelo a 18.000 em São Paulo. É isso aí. É o mercado, é o nicho. É isso aí. Então, quando eu fazia essas mechas, eu tinha uma recepcionista que, quando eu entrei, o salão estava sem recepcionista, eu indiquei a uma amiga minha, Flaviana, para ser minha recepcionista. Uhum. Para ser do salão, tal. Então era eu e mais 4 cabeleireiros. O dono era o Hélio, mas eu já fazia ali minhas 3 mechinhas dia, cortava um cabelo masculino, feminino tinha medo. Mas eu casei, eu comprei um Probase, aquele ali de 20 anos de prestaçãozinha de 200 conto na época, um financiamento na Caixa, um financiamento na construtora. Uhum. Coloquei, Marcinho, tudo na parede, pedra, embutido, realizei todos os meus sonhos. Naquele apartamento eu achei que o que eu tinha era algo surreal. Eu tinha um Palio Economy 0 na garagem. Tá doido? Há 5 anos atrás, eu tava quebrando pedra. Uhum. O cabelo já tinha me levado para lugares que eu não imaginava estar, já com 5 anos. E aí, amigo, de repente, eu me senti um cabeleireiro. O Hélio, por pressão de gestão, de imposto, contabilidade, a vida empreendedora, né, gente? A vida empreendedora não é fácil. É uma pressão contínua. Sim. Fez com que ele surtasse, ele criasse um bug na cabeça dele, e ele vendeu, ele colocou à venda o telefone do salão. Gente, não existia WhatsApp, não existia Instagram, era ligação. Você só marcava cabelo ligando. Uhum. Eu comprei na época, eu sempre tive uma reservinha,
eu comprei por R$ 5.000 o número do telefone. Ali, meu amigo, cheguei em casa e falei, estamos ricos. Estamos ricos. Eu tenho contato de 20 anos atrás, salão. Esse salão é muito antigo. Esse número tem mais de 15 anos antes de mim. E era assim na época? E era assim na época. E essa era, vocês são jovens, não tinha. Não. Se você não acordava e abria o celular, você abria os olhos primeiro, né? Você vivia. E aí, amigo, uma manicure lá arrumou um problema, o cara era viramos sócio, o cara, aquelas coisas de ser amador. Eu fui roubado pela minha primeira vez. As manicures foram roubadas, todos foram roubados. Mas uma coisa que eu sempre tive foi berço, família. Eu e meus irmãos e meus pais são muito foda. São muito unidos. E aí eu caí em angústia, em tristeza. Minha mãe percebeu, falou, o que você está acontecendo? Falei, mãe, não dá mais. Ela, não, você vai montar o seu. Foi lá que você me conheceu. Eu saí de um salão, aluguei uma casa, chamava Ítalo Carvalho. Não, chamava Espaço Carvalho. Espaço Carvalho. Espaço Carvalho. É. Num ponto ali perto do Dourado, uma casa velha, uma casa cheia de divisão, mas enfim, era o que a gente tinha. Meus irmãos foram meus sócios na época, me ajudaram. Meus irmãos, cada um investiu a mesma quantia. Não contei para ninguém da equipe, para ninguém. Fui lá, abri o salão. No dia que eu abri, falei, gente, amanhã eu vou abrir meu salão. Se vocês quiserem, estão todos convidados. No outro dia, todos estavam lá. Todos, inclusive o Hélio, que tinha vendido para mim, para ele, mas eu separei a sociedade e todos vieram comigo. Enfim, deu início ao meu primeiro salão sozinho, Espaço Carvalhos. Ali, Márcio, eu comi cabelo. Precisei fazer minha vida. Minha esposa estudou direito, minha esposa fez pós, minha filha estudou escola particular, aquela coisa Sim. Mas já tinha um norte. Deus me propôs um curso, meu primeiro curso fora, me mandou para Punta Cana. Mas, Márcio, quando você migra uma empresa com as mesmas pessoas e com o mesmo gestor antigo, é muito fácil você herdar os mesmos erros. É muito difícil quebrar paradigmas. É muito difícil você chegar e falar assim, não, agora vai ser assim. Agora, não, porque você é micro. Você depende de cada um para pagar suas contas. E aí, falei para minha esposa, olha, eu vou para Punta Cana, eu vou fazer um curso lá, são 10 dias, uma escola internacional, Pivot Point, beleza? Beleza. Minha esposa, fui só. Eu tinha 26 anos, 27 anos. Fui. Márcio. Cheguei lá. Na época já tinha telefone. Era telefones, aquele Motorola que abria M3. Aquelas coisas. Liguei para minha esposa e falei assim com ela assim, olha, eu não posso voltar para o curso mais amanhã. Estou no terceiro dia de curso, eu não posso voltar. Ela, por quê? Eu falei, está me fazendo mal. Nós estamos completamente errados. Não está errado a gestão, não está errado o financeiro e não está errado a produção. Está errado tudo. Nós somos falidos. Você não tem noção que é um salão de beleza. Cara, meus amigos, todos de BH bem-sucedidos, que estão até hoje, graças a Deus. Cara, o Sandro, um beijo para você. Você não tem noção quanto aquela conversa foi importante para a gente, tomando um vinho ali. O Grilo, o quanto foi importante. Isso, há 10, 12 anos atrás, pessoas já bebendo água limpa, já tendo setores de RH, setor fiscal, setor de gestão, setor de curso, e eu quebrando pedra. Cortando cabelo e fazendo gestão do negócio, né? E que é uma das perguntas que eu iria justamente te fazer, depois você vai falar, cara, como que é você sair de chão de fábrica, depois você vira auxiliar, aí vai cortar cabelo, mas na hora que você monta o seu negócio, você precisa de adquirir musculatura que você não tinha, que é de liderança, de gestão, de marketing, de finanças, compras, que é tudo uma engrenagem que qualquer erro te leva à falência. Sim. Compra mal, né? Não negocia bem na compra,
vou comprar produto, Diminui a margem. diminui a margem. Você não vai comprar no mesmo, na farmácia que o seu cliente final compra, né? A gestão da equipe ali, poxa, você está colocando pessoas para representar o seu nome ali do salão, Sim. mesmo que na época era pequeno, né? Não, mas nós tínhamos, quando eu era ali, já éramos 10, entendeu? Sim. Era 10. Só que quando eu retorno, eu me peguei como todos os microempresários de mão atada, dependendo da mão de obra. Dependendo de manter vaidade de funcionário para não perder o X da comissão, que é o maior erro. Que é o maior erro de todo empreendedor. Não é que você vai dispensá-lo, mas a sua vontade, a sua empresa tem que trabalhar com a sua cara. Exato. Com o seu pensamento. E aí, Márcio, quando nós retornamos, não sei se você vai recordar que Contagem teve um boom de aluguel. De alta. Sim. Assim, tava mais caro que BH. Sim, o negócio tava assim, surreal. Ah. Eu pagava já na casa R$6.000. Em dezembro, gente, salão, graças a Deus, a gente trabalha o dia inteiro. Então a moça foi fazer cabelo comigo e no outro dia era férias, acabou o fim do ano, meu salão fechava na época uma semana, que também é uma besteira, a empresa não se fecha, né? Nós vamos aprender, a sua empresa ela tem um valor hora. Então descobre esse valor hora e olha quanto que te custa fechar a empresa sem faturar. Você vai ver se você fecha algum dia, algum momento. E aí, amigo, essa mulher me liga. Nas minhas férias, minha mãe estava em tratamento final de câncer. Falei assim, a partir de mês que vem o aluguel aumentou 60%. Cara. Ou sai. Nós tínhamos um contrato pela Selic. Estava em baixa, não podia aumentar mais do que 5%. Nem isso ia dar. E aí, cara, aquilo ali me estafou de novo, parei o carro na BR. A minha mãe e minha esposa falaram assim, por que você não monta um salão para você? Por que você não compra um lugar para você? Não é o que você... Márcio, eu tinha um apartamento, da Probato, te falei, lindo, 2 quartos. Para mim era perfeito. Já tava com um Civiczinho, eu comprei 0. Devendo. Achando que ser empresário era aquilo. Era fritar ovos. Eu pagava funcionário, rezava para pagar minhas contas. Pagava minhas contas, rezava para pagar boleto. Pagava. Então eu vivia de quê? E vamos pro mês seguinte, Vivia do giro. Eu não tinha lucro, eu tinha giro. Mas isso, hoje eu tenho visão disso. Na época eu achava que era correto. E aí, amigo, a minha esposa foi muito sensata, onde a minha esposa já falou assim, aquele lote é da família da minha esposa. Por que você não compra? Lembra que eu falei aqui no começo que eu tinha uma facilidade de fazer negócio? Fazer negócio não, relacionamento? Ô Márcio, eu saí da minha casa, marquei uma reunião, eu tinha 27 anos, 29 anos no máximo. Eu não tinha nada. Nada, Márcio. O que eu tinha é financiado. Eu marquei uma reunião com 10 adultos, senhores, e falei, eu compro. Eu resolvo. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro nenhum, nem crédito. Score baixíssimo, eu era um menino. Eu tinha 27 anos, uma filha de... já estava com 12 anos. Minha mulher olhou para mim assim, o negócio era fazer uma proposta. Eu falei, eu compro. Quanto vocês querem? Eu falei, vale 380. Vou dar 400. Márcio, nós estamos falando de... Era dinheiro demais, meu Mas nós estamos falando amigo. de 800 metros quadrados na esquina da Rio Comprido por 400 mil reais. Isso há 10 anos atrás, era muita folha de dinheiro. Vamos falar de uns 800 mil hoje, por aí? 1 milhão? Cara, mas é visão, né? Poxa, hoje, quando você fala o seu ponto, né? Certamente nas edições nós vamos colocar imagens e tal, para ficar legal, para a turma que está assistindo aí entender. Honestamente, aquele ponto ali quem fez foi você, velho. Porque fora isso, era um ponto de passagem. Era um ferro velho. Entende? Então, eu que estou no mercado imobiliário, cara, ponto é a gente que faz. O que eu vou construir ali de muito bom gosto, o que eu vou colocar algo de muito impacto. E quem se beneficia é a turma do entorno.
Que hoje, nós vamos chegar lá, Podia ter virado na favela. o tanto que o iFood Invasão, e o Uber lucra no salão, Ah, né? Então, cara, fiz a proposta para eles. Fiz, falei assim, ó, só, Márcio, que era inventário, tinha que inventariar o bem. Todos eles com muito medo falaram assim, quem vai inventariar? Eu falei, eu vou pagar todas as custas, faço o inventário, pago, abato e pago. Não, 400 mil mais inventário, ok? Ô, Márcio, mas aquela família de 16 filhos atrás, a, a- a avó da minha esposa, o vô, eles não tinham muita noção de registro, aham, então tive muitos problemas para identificar esses tipos de documento burocrático que pede o sim, inventário. sim. Então, tive que ser extrajudicial. Então, foi uma coisa que não foi simples. Algo na minha cabeça. Por quê? Como o inventário hoje, todo mundo maior, o que quer? Vai em cartório, todo mundo averba, o advogado entra só para averbar aquilo ali, sai a guia, pagou, está inventariado. Não tem que ir para a justiça. Mas no meu caso teve que ir. Então prorrogou um pouco. O que eu falei com eles? Beleza, eu tomo posse agora. O risco é meu. Uhum. Se eu não pagar, vocês podem tomar o bem. Mas eu preciso da posse porque enquanto eu pago o aluguel lá e trabalho, eu vou construir esse. Ô Márcio, isso já tinha passado o tempo do boom do imóvel. Você lembra quando estava agarrado para vender apartamento, casa, que todo mundo tinha um tempo para vender e não vendia? Você andou pegando uns dinheiro emprestado no mercado aí, né? Amigo, quando eu falo, aí que fala assim, gente, a gente tem que ter um pouquinho assim, sabe o Wi-Fi, sabe o WhatsApp de Jesus? Meu Deus. Você tem que ter o Wi-Fi com Jesus tem ali. Que ter, tem que ter. Tem que ter em jejum ali. Condição, cara. Eu brinco com um amigo meu, Alessio, a gente brinca assim, o que se joga para o universo, para Deus, para a crença que você tiver, vem. Se você acreditar na sua parte, vem. Falei assim com a minha esposa, já liberou. Vamos vender um apartamento? Para capitalizar, para a gente construir? Ela falou, vamos. O que eu fiz? Anunciei, falei assim, então tá, então vou vender. Isso foi, Deus testemunha disso. Segundo, domingo eu falei com ela, terça-feira, Márcia, a primeira cliente, 9h30, comprou. 9h30 da manhã, eu não tinha nem tirado o entulho lá não, eu vendi apartamento, ela pediu 30 dias para sair. Aí falei né? assim com a mulher, e agora? É. Filho, filho de papai, Uhum. antigamente, eu não trabalhei, eu trabalhei porque eu quis. Meu pai nunca me obrigou a trabalhar, a fazer nada. Eu que quis quebrar no peito. Comecei a trabalhar com 14 anos, padaria. Fui morar na favela, velho. Por quê? Eu saí tão desesperado, a mulher, calma. O primeiro barracão que eu vi ali, perto de Cesu, na boca de quê? Na boca do Parque São João. É. Eu fui, aluguei. Minha filha estudava onde? Escola militar. Então ela ia de uniformezinho militar todo dia. Eu tô tatuado, careca, barbudo, eu tenho cara de quê? Policial civil. Filho, eu morando lá, começou a chegar uns nóia, uns caras, ficar olhando pra minha casa, achando que eu era polícia. Uhum. Filho, eu tive que rescindir o contrato e vazar. Então a vida vai pondo peças na gente. Sim. Você falou aqui, é chute na canela. É. Então, Márcio, tudo isso aconteceu, a prefeitura embargou. Mas Deus entrega o que a gente pede. E você pediu. E quando você vive, você tem que ser grato a isso. É isso aí. Porque você vai viver. É isso aí. Só que você já vai querer outra coisa. E você esquece que você pediu isso que você vive hoje. Nós não vamos entrar nesses critérios aqui. Porque é longo o bate-papo. Você pediu. Você pediu, então toma. Eu vendi o apartamento em um dia. No meu prédio, tinha 5 vendendo há meses. Eu não cheguei a pôr nem placa no meu. Tinha um carro, um Civiczinho, beberrão. Vendi ele também na mesma semana. Enfim, ajustei. Falei, tô rico. Eu estou com 400 mil na conta. Vou fazer meu salão. Uhum. Minha mãe era viva. Minha mãe tinha me prometido 300 mil. Eu vou cobrar, tá, mãe? 300 mil, mas papai do céu levou ela antes. Uhum. Minha mãe ela tinha uma ação muito grande na Caixa Econômica. Ela chegou a receber R$1,5 milhão, R$1,5 milhão. Tinha mais uns 2 milhões para vir. Era personalista. Uhum. Quando ela faleceu, encerrou tudo. Meu pai pegou só o que tinha uma brecha. E aí, amigão? Montamos. Construímos, a prefeitura embargou, ficou um ano embargado, dificuldade. Quando eu voltei lá pro salão, quando eu juntei a minha galera, que eu tinha 10, você lembra? Uhum. Falei assim, gente, irei montar o maior salão de contagem. O projeto é esse. A arquitetura estava na mão. É esse. Não existe esse salão em BH
e nem contagem, com esse layout, com essa arquitetura, não tem. Não tem. Uhum. Tem outros tipos. Cara, poucos me deram ouvidos. Poucos. Louco, sonhador. 4 saíram, ficou eu, mais uma moça. A Flaviana, que era minha recepcionista no primeiro, ela saiu do salão, como recepção, foi trabalhar como recepcionista de caminhoneiro, no Ceasa. E ela questionou comigo, amigo, eu preciso mudar minha vida. Eu falei, você vai confiar em mim? Ela falou, vou. Márcio, foi a primeira pessoa que eu mudei a vida pessoalmente. Uhum. Eu falei, o que eu falo? Eu não sou melhor que você, mas eu tenho algo em mim que tá mandando você fazer isso. Ela começou a maquiar de graça. Ela sem ninguém, ela ia. Hoje, ela trabalha de terça a sábado, maquiando em sobrancelha. Então, a Flaviana veio comigo, a Paloma, que era minha outra recepcionista. Sim. Sabe por que eu tô falando da minha recepcionista? Porque você que é empresário, você que é empreendedor, às vezes, você não tem olho de águia para dentro da sua empresa. Você está preocupado com a grama do vizinho. E ali dentro tem tantas pessoas com tanta qualidade, com tanta vontade de crescer, que realmente precisa de uma mão, precisa de um cuidado, precisa de uma visão empreendedoral, sabe? Uma visão de empreendedorismo mesmo, que você muda aquela vida. E o que vai te dar de retorno? E o que eu reforço muito aqui nas falas com quem senta aqui comigo, cara, a parte técnica é bobagem, bobagem. Dá um foco inicial em quem é engajado com você, Sim. né? Você deu exemplos aí de pessoas que estavam ali com você engajado no bom, no ruim, no sonho, porque o técnico você vai desenvolvendo ali, Qualquer um todo dia desenvolve. muda. Qualquer um Se desenvolve. você parar 2 semanas hoje de olhar o que está tendo de atualização no segmento, você não fica para trás? E aí parece que você ficou para trás 1 ano, né? Vamos dar um exemplo? Neymar machucou, Acabou. parou de treinar, o que aconteceu com ele? Acabou. Não tá rendendo. É. Tudo que não tem prática, não tem foco, não tem, tudo que você não estuda, você não vai ser especialista. É isso aí. E aí, cara, a Flaviana já estava comigo, aí, gente, a história é muito longa, acho que não dá. Eu tive muitos anjos naquele salão, Márcio. Um cara falou comigo, seu dinheiro vai acabar 3 vezes. A primeira acaba, você arruma, a segunda acaba, você arruma, a terceira, amigo, se acabar e não estiver pronto, sabe por quê? Porque na primeira você pega o carro do pai e refinancia. A segunda, você pega sogro, sogra, você arruma dinheiro emprestado com... Eu tinha dinheiro emprestado com todo mundo. Uhum. Com todo mundo. E faltava a vidraça. Que é o... A vidraça, Exato. Márcia, aquilo ali que você vê ali, que é 6 metros de altura. Cara, Deus colocou uma pessoa na minha vida, um irmão de uma amiga minha, que ele está nas minhas orações todo dia. Hoje nós afastamos um pouquinho por conta do meu trabalho, mas ele sabe o quanto ele é importante para mim. Eu estava muito mal, cara, muito mal, no salão velho ainda. Ele me chamou assim, amigo, vem, amigo não, ele me chamava de Quartinha. Ô Quartinha, vem aqui. Ele tinha um sítio ali em Aldeias. Tá todo mundo aqui. Eu falei, vou não, Fabinho, vou não, cara, eu vou descansar hoje. Vem pra cá. A minha esposa, vamos lá. Entrei no carro, fui lá pra Aldeias. Cheguei lá, ele, a ex-esposa dele, eu e a Aline. Cadê o povo? Falei, não, só nós. Foi lá, sabia que eu amava camarão, fez um camarão, colocou, falou assim, o que você tem? E a mulher dele pegou a minha esposa, o que você tem? Eu falei, amigo, nada, não tem nada, cara, é trabalho. Ele, não, o que você tem? O que está acontecendo com você? Você está estranho. Eu falei, Fabinho, eu parei meu sonho, cara. Não tem onde, não tem recurso mais, velho. Eu não tenho nada para alienar, eu não tenho maquininha para alienar, eu não tenho crédito mais, eu não vou conseguir acabar. Ô Márcio, naquela hora, sabe quando você sente? Eu falei, caraca, meu. Ele fez tudo pensado. É Deus, velho. É. Ele falou, quanto você quer? Quanto você precisa? Resumindo, ele colocou o que eu precisava na minha conta na segunda-feira, sem uma garantia. Mano, sem uma garantia. Ali eu falei pra minha esposa, que loucura. Coloquei a vidraça,
Gente, isso não é mentira. Eu e minha esposa tivemos o mesmo sonho no mesmo dia. Olha como que é. A pessoa que você é muda o ambiente que você está, a energia. Aham. A minha esposa sonhou que ninguém foi na inauguração. E esse amigo, eu não tinha dinheiro, Márcio. Ele me Uhum. deu os espumantes, ele me deu o ar-condicionado, ele me deu o buffet, ele me ajudou de inúmeras formas. E eu sonhei na mesma noite que até a Rede Globo tinha me entrevistado na porta do salão. Cara, eu chego arrepiado lembrando disso. Eu fiz um coquetel para 50 pessoas, foram 300. Eu tava lá, porra. Você lembra? O prefeito apareceu sem eu ter chamado. Não que ele não seria bem-vindo, mas nunca passou na minha cabeça que o prefeito iria prestigiar. Ali, cara, começa a virar a minha cabeça. Um pouco. Eu tenho um outro amigo, o Marco Túlio, o Marcelo, o Léo, são amigos que marcaram a minha vida nessa época. Falam comigo assim: você não tem noção do empreendimento que você fez. Você não tem noção do empreendimento que você fez. Gente, eu queria cortar cabelo. Eu queria fazer minha arte. Eu queria pintar cabelo. Eu queria modificar a vida. Quase que esse foi meu erro, Márcio. Aham. Quase que eu me atolo nessa percepção Sim. e esqueço de olhar um moleque gigante É. que temos hoje. Então, assim, aí, gente, nós vamos dar um. Márcio deve dar um take agora. E aí começa. Hoje eu tenho 20 anos de profissão. Tem 8 anos que eu ganho dinheiro com salão de beleza. Tem 8 anos que eu vivo salão de beleza de uma forma profissional. E neste dia que acaba o coquetel, a gente limpa o salão até de manhã e a gente abre o salão. Neste dia em diante, todos os dias, entra no mínimo 3 clientes novas no salão. E aí tá formado o Ítalo Carvalho Carvalho e e equipe, equipe. né, cara? Cara, que Aí, sonho. que história linda, né? Que história linda de perseverança, de acreditar no sonho, acreditar em você, né? E, cara, divinamente, sim, né? De colocar pessoas que estão ali acreditando no seu sonho, né? Porque é muito difícil hoje, cara, muito difícil essas coisas acontecerem, né? De você precisar de crédito no mercado, de alguém te emprestar, de alguém ter uma percepção que você não tá bem emocionalmente, Sim. né? Na São verdade, anjos, né, Márcio? são anjos, porque honestamente eu acho que até boa parte das pessoas do nosso meio não quer ver o seu sucesso. Não. Na verdade, pode até querer ver o seu sucesso, até o limite da régua dele. Se arrisca passar, Só crítica. é crítica, né? É voto contra, né? Então, desculpa, mas essa é uma É verdade. percepção que eu tenho em todos os mercados. E hoje, amigo, eu posso falar uma coisa hoje, não sei até quando, mas qualquer salão de contagem, para falar do meu salão, ele tem que ter muita competência. É. Eu não falo somente de trabalho, eu falo por tudo que o meu salão é. Por tudo que o meu salão é hoje, ali em Contagem. A gente passa no salão hoje, Márcio, em torno de 900 a 1.100 pessoas mês. É uma carteira O maravilhosa. mercado que eu tenho de iFood, o iFood já sabe, o pessoal do Uber. Ah, você vai no Ítalo, já falou que eu roubei meu pai, já falou que eu roubei meu irmão, já falou que aquilo ali é lavagem de dinheiro. Ó. O pessoal do Uber comenta com os clientes, Entendi. e os clientes... É porque realmente a galera desperta um interesse muito grande. Então, gente, se abre, Ítalo Carvalho e equipe. Perfeito. Nós vamos fazer uma Acentuar. virada de Sim, vamos chave lá. aqui agora Conduz aí. para falar, né, para mim é o melhor salão da cidade, né? Obrigado. Não conheço outros, né? Se tiverem outros, me respeitem aí, mas para mim é a referência, tá? E da região metropolitana, sou cliente frequente e tal. E antes da gente falar de o que você entrega, né? Vamos falar que é como se fosse da tesoura ao propósito, né? Sim. Você saiu de um cara de corte para entregar algo diferente no mercado. E aí, quando a gente fala das pessoas que estão engajadas, né? Eu quero relembrar com você uma história que eu já te falei,
que eu acho que, assim, a sua família tá muito engajada com você, mas o seu pai é o seu maior marqueteiro, né? Meu pai é Olha essa história, sensacional. pessoal. Minha esposa, Estelinha, um dia, quando Sara era pequena ainda, né, sei lá, 2 para 3 anos, ela na pracinha do bairro, tá lá brincando com Sara, tal, tal, tal. Chega um senhor e fala assim: Nossa, seu cabelo lindo. Aí a Estela não conhecia, olhou, né? O cabelo da Estela realmente um preto muito bonito. Falou assim: Olha, eu quero te dar um cartão do melhor salão de contagem. Aí a Estela, tá bom, né? Sem entender aquela conversa. E aí ele, de camiseta, bermuda, me tira do bolso um cartão do seu salão e entrega. Aí, né, cara, poxa, Estela, né? Há quantos anos nós somos amigos, você, da minha casa, Sim, acompanhou o sim. nascimento de Sarinha. E aí foi um momento ali que a Estela, quando me falou isso, eu falei, cara, olha que legal, né? O quanto, assim, A família acredita, cara. a família acredita. Pode ter cliente que Sim, vai lá, sim. fala Sim, bem, sim. mas o que você se transformou de orgulho na sua A família, pro família. seu pai. Certamente seu irmão também Eu tem fiz as a barba coisas, né? ontem para vir aqui, né, para receber Ah, você de uma forma, uma forma elegante e tal. e O eu meu também irmão, cortei meu cabelo. pá, meu irmão, meu irmão, eu tenho um barbeiro muito bom no meu salão que te atende, que é o Sim, Thierry. O meu irmão, com orgulho da minha profissão, me chamou, me levou numa barbearia, porque o barbeiro dele queria me conhecer e ter aquela experiência que vamos falar um pouco mais tarde do que eu sou especialista hoje, que eu faço sim. questão de ser de gestão, e o cara queria me conhecer, velho. E eu vi o meu irmão do meio, o mais velho também tem, um orgulho de mim, mas um orgulho. O meu irmão falando, cara, trouxe ele, você vai ter que cortar, fazer a barba dele. Cara, aquilo pra mim é melhor que qualquer dinheiro do mundo, É, cara. é um Sabe por quê? reconhecimento, né? Porque a sua família te admirar, sabe? A minha cunhada, todo mundo que está à minha volta, sabe, Márcio? Hoje eu falo que se você não tem a cabeça centrada e não tem um ego no lugar, é É, muito fácil você se perder, cara. com O certeza. ego é uma das piores e mais fáceis ferramentas de perca, Uhum. sabe? Então, cara, para mim hoje, para que eu veja o mercado da beleza, o que mudou quando eu abro o Ítalo Carvalho e a equipe? Eu me empolguei no primeiro mês, cara, sobrou dinheiro. Aí. Amigo. Eu falei com a mulher assim: você pagou tudo? Sobrou isso aí no caixa? Eu falei: sobrou isso? Então vamos pagar o Fabinho. Lembra do Fabinho? Aham, Eu falei: paga o Fabinho. O Fabinho nem me cobrando tava. aham. Teve o Felipe, que também foi uma pessoa assim, que ele trabalhou, colocou pedreiros dele de graça para acabar, me Sim, emprestou dinheiro também de uma forma genuína, assim como o Fabinho. sim. São vários anjos para me falar aqui. É. Mas aí, Márcio, lembra da recepcionista? Uhum. A minha estava comigo já há 5 anos. Ela ia embora. Ela pediu para sair, cara. A Paloma. Eu falei: Paloma, você não quer ser minha auxiliar e ser cabeleireira, não? Lembra que você falou aí que a pessoa tem que ter um propósito, a pessoa tem que ter uma vontade. Uhum. A Paloma foi a Paloma foi a minha auxiliar. Tava ela, a Kathleen, Uhum. que era minha auxiliar, que é minha cabeleireira hoje de sucesso, ela já tinha virado cabeleireira, e a Paloma veio querendo, mais uma vez, eu, com uma bênção divina, tive a visão de pegar um prata da casa e desenvolver. Mas isso, Márcio, quando eu abri, eu não tinha o que eu tenho hoje. Você lembra, eu tinha 4 cadeiras e um espelho. Sim. 4 cadeiras e um espelho. Hoje, o salão ele tem 33 funcionários. Hoje o salão tem 22 cadeiras. Nós vamos pôr mais 10 até o fim do ano. Nós temos 8 lavatórios. Nós somos 420 metros quadrados entre 6 manicures, cabeleireiro, design de unha, enfim, nós formamos uma potência na beleza. Uhum. E aí, amigo, eu mais uma vez, que é muito comum de todo empreendedor fazer isso. Quando o empresário abaixa a cabeça, ele só empurra cabelo. É. E opa, eu passei a fazer isso, amigo. Eu passei a ver o campo que eu tenho para trabalhar. Parou de cortar meu cabelo, ai. Mas parei. Quer dizer, Vou te falar por que eu parei. tá certo. Não, se você começar, você vai pirar. Lembra dos 3 e 11 por hora? Aham.
A minha hora cortando cabelo demorado se torna É isso aí. falta de tempo que eu presto isso atenção aí. na minha. Porque às vezes, quem entra no salão vê eu muito sorrindo, vê eu brincando muito. Gente, mas a minha equipe sabe, tudo que tá ali passa por mim, Márcio. Então, exemplo, hoje eu ganho dinheiro vendendo um carro, Uhum. hoje eu ganho dinheiro vendendo um apartamento, hoje eu ganho dinheiro vendendo um sítio. Como assim? Network, cara. É, Network, Márcio. Fazendo você mesmo. Você está vendendo um serviço para mim essa semana que eu jamais pensei que você ia vender. exatamente. Porque nós temos o quê? Network. É isso aí. Então, o empresário hoje, que ele só. Você, cara, você é um exemplo, né? Vamos rasgar um pouquinho de seda pro Márcio aqui, mas conhecendo todo o seu grupo de amigos, Marconi, Thiago, todos eles, família Milton Júnior, todas as pessoas maravilhosas que estão ao nosso redor, é plausível, é admirável a sua versatilidade em negócios. Você falou uma coisa comigo, você, amigo, eu tenho mais 10 anos plantando com muita força para colher. Cara, eu já vou te adiantar. Vai vir antes, mas você não vai parar de plantar, Não, porque nós somos semeadores. é, E pessoas que semeiam, cara, não conseguem parar. é isso aí. Não conseguem parar. E realmente, cara, estar conversando com você mais vezes, não só para mim, gente, me faz, tenho certeza que todos ao seu redor, você motiva muitas pessoas a diversificar, cara. Sim. Às vezes, a gente acha que diversificar é vender chup-chup, plantar goiaba. Não. Às vezes, no seu próprio ramo. Eu entrei aqui, qual foi a ideia que nós tivemos? Fazer um evento Vamos fazer um legal evento ali. legal ali, vamos É. trazer 100 cabeleireiros, vamos vender conhecimento, vamos vender a realidade. Uhum. Sabe, Márcio? Então, hoje, olhando, todo mundo falando, ó, Ítalo, cara, sério, hoje o meu nome tem muito peso, mas não é o Ítalo, não. O maior peso é o que está depois do Ítalo. É a minha equipe, cara. É isso Gente, aí. eu tenho uma equipe que vocês não têm ideia. Já tentaram subornar todos eles. Mas sabe o que eu e minha esposa são para cada um deles, eles são para nós? Extensão da família. É isso aí. Você, como um cara que mexe com várias empresas, ó, eu tô pulando a etapa aqui, amigo. Não tá, não. Deixando de falar como que surgiu, né? Esse lado empreendedor, esse lado de business. Mas aí eu queria que a gente gastasse os nossos minutos finais aqui Sim, para falar, assim, porque nós falamos lá no início de ticket, sim, né? Ticket médio do valor do salão. sim. E daí é você já entendendo com a sua equipe, né? Todo mundo que está ali à Sim. frente representando a marca, o quanto o propósito daquele salão, né? O que aquele salão entrega ali para os seus clientes. Então, assim, hoje não é simplesmente você receber um cliente, ela quer fazer uma mecha ou eu quero cortar o meu cabelo e vai lá e tchau e benção, né? Sim, Tem um acolhimento, sim. tem um bate-papo ali com a pessoa, talvez entender ali o aspecto emocional que tá, uma recepção legal e tal, mas me conta, né, já nessa veia que Sim. você desenvolveu empreendedora, aonde foi que a sua virada de chave de parar de medir o serviço pelo seu bolso e medir pelo que você poderia entregar muito mais? Ou seja, talvez R$60 num corte lá no passado, para você falar assim, cara, já é caro esse valor. Sim, Hoje você fala R$1.000 e com muita tranquilidade, Sim. porque você sabe o que você entrega, sim. né? Então, nessa veia empreendedora, né? Isso você teve que desenvolver. E aí, aonde que foi esse ponto de virada? Tá. Vamos falar de dois parâmetros. Primeiro, o do cliente e depois do profissional. Uhum. Tipo, profissional para o empreendedor é muito importante. Sim. Quando o cliente me procurava, no começo, eu passei a minha mecha, qual que é a lei do preço? A lei do preço. O que faz você precificar alguma coisa? A lei da oferta e da procura. Quanto mais procura, quer dizer que, falando isso de um modo cru, minha mecha, eu cheguei lá, eu contratei uma pessoa, quando eu mudei o salão. Lembra que eu te falei que lá em Punta Cana eu surtei? Aham. Eu tinha faca e queijo na mão, falei, agora não erro por nada.
Eu implantei uma gestão no meu salão no dia primeiro que eu abri, que modificou minha vida e dos meus funcionários. Eu implantei o que é certo. Quando contratei uma pessoa, uma empresa paulista, sabe que ela me apresentou uma semana antes de eu abrir o salão? Você faliu. Eu falei, você tá doido? Eu construí o salão. Ele, você faliu. Você vai registrar seu preço 100%. Amigo, imagina. Minha esposa e eu, conservadores na época, que éramos sobre o mercado financeiro, vamos perder todos os clientes. Vamos fazer um teste. Márcio, e com todo respeito, eu perdi 100% dos meus clientes. Sim. Quase. Sabe por quê? Porque elas não queriam o valor que eu tinha. Elas queriam o serviço antigo que eu tinha. E aí, amigo... o cliente não sabe, às vezes, entender o que é preço e o que é valor. E eu fui, amigo, e coloquei o preço novo. Primeiro fim de ano, de quinta a sábado, eu fazia 14 mechas dia. Era uma loucura. Nós passamos para R$500. Continuou a demanda das 12 e tal. Veio a pandemia. Mas antes da pandemia, começaram a me procurar para resolver problemas. O Ítalo, o cabelo que traz para mim, Márcio, não é o cabelo que leva para a domaria da esquina. O cabelo que as minhas clientes traz é referência de Romeu Felipe, Mário Henrique, é São Paulo. São cabelos de 5 a 10 mil reais. Então, as expectativas, elas são traçadas no meu nome de acordo com a capacidade que eu entrego, eu e minha equipe. Então, Carlos, eu e Carlos mesmo, já falamos várias vezes, e Kathleen, o quanto que a gente estuda, às vezes, pegar uma matéria-prima que não vai conseguir entregar aquilo. Mas, uma hora, a água limpa vem. E aí, cara, começamos a fazer uma abordagem de visagismo, de identificação ali, de sentimento, de uma mãe que perdeu o filho e queria dar uma mudança no visual, de uma mãe que acabou de ganhar neném, de uma mulher que passou por um trauma, um divórcio, enfim, uma mulher que está feliz, uma mulher que vai assumir um cargo com empoderamento, um cargo político, um cargo fiscal, uma líder de empresa, uma mulher que realmente é vaidosa ao extremo, que quer se sentir mais bonita. Então começamos a fazer esse feeling, sabe? Diminuímos as mechas e aumentamos o tempo de atendimento, de gestão ali. Só que isso na cabeça de um profissional é muito rápido eu fazer de você um visagismo de orelha, nariz, olho, boca e cabelo. Perfeito. Traço de maxilar, profundidade de olho, é muito rápido na minha cabeça dos meus funcionários. Mas eu comecei a externar isso de uma forma que encaixe melhor para você, e isso foi agregando valor. Hoje, eu sou artista de uma marca chamada Lovel. É uma marca que, no final, eu trouxe até um presente ali para Estela. Para você vai usar também, mas... Se vai na minha casa, tudo bem, cara. Estelinha vai adorar. E essa empresa é uma empresa paulista, uma marca brasileira, com mais de 33 anos de mercado, e uma marca que me acolhe e começa a me colocar no mercado paulista, começa a me conectar com networks de outros salões, de outro estado, de outras cidades, e o negócio foi abrindo a minha mente. Sobe a régua, né? E eu comecei a ver que o limite é você que coloca. Então, eu comecei a mostrar para o meu cliente que sim, eu vou resolver tudo o que ela quer. Só que para isso, para fazer o cabelo do Instagram, eu preciso ter a mesma estrutura. Eu estou falando com você de... Tá, isso aqui vai mais para gestores, talvez. Para você de 20 máquinas de ar-condicionado. Sim. Eu estou falando para você de um funcionamento de 9 às 21. 3 recepcionistas, 1 estoquista. É uma estrutura. Eu tenho 5 auxiliares. Né? A minha esposa, que é a gestora CEO financeiro ali, que é o CEO financeiro da empresa, ela um dia eu tive que proibir funcionário de mandar mensagem domingo,
Porque realmente delega-se muito serviço. E não dá para ser amador, gente. Não dá para ser amador. É. Mas também não dá para ser distante. Você tem que ser família. Então, Márcio, quando eu comecei a ver o valor que tinha em mim, eu comecei a fazer conta. Uhum. Aí para os cabeleireiros, gestores de salão, cara, a primeira pergunta que eu faço para todos os cursos que eu vou fazer, quantas mechas você fez ontem? O cara fala 3, 4, 5. Quanto custou uma mecha? O cara não sabe quanto que ele gastou, ele não precificou nem o custo. Então, Uhum. como que ele vai precificar o lucro? Aí eu acho que vale 1.000, eu acho que vale 500. É. Então, clientes, quando você procura uma empresa que ela tem realmente um valor agregado, ali atrás, ela sabe o custo dela, ela sabe a variável dela, e ela sabe até onde ela pode ir, Uhum. até onde ela pode dar desconto. Então, hoje, nós nos tornamos referência. Hoje eu tenho um curso de gestão de salão. Hoje eu treino equipes bem-sucedidas em BH, cara que está faturando aí 100 mil mês, mas que não vê lucro. É. Sabe por Você quê? não controla, você não É mede. porque o cara não tem É. controle, É. não tem gestão, não sabe o que é um fundo de caixa, não sabe o que é o salão, o que é PJ, o que é pessoa física. Mas você que está numa empresa multinacional há muito tempo, faz parte de um RH muito poderoso, isso é mais racional na sua cabeça. Uhum. Mas se você pegar milhares de Não. PJ que tem aí, micro, os caras gastam o que Nós não ganham. fomos formados Pra para isso. isso. Nossa formação não é essa, Não né, é cara? essa. Ô, Ítalo, cara, a gente teria assunto aqui para Pra umas mais uns 3 4. horas de conversa, né? Mas eu queria, nesse encerramento aqui, Sim. perguntinha padrão de Vamos mercado, lá. mas que pode, assim, cara, ajudar demais para quem vai assistir esse material. O que o Ítalo do 3,11 por hora, né? O que o Ítalo de hoje falaria pro de 3,11 por hora? Cara, chega até a me arrepiar. Perseverança, acredita em tudo que está na sua mente. Tudo. Você é capaz de tudo. Ninguém pode te parar. Ninguém. Faça o que tem que ser feito. Pague o preço que você pagou. Eu pagaria de novo o dobro. Vou pagar mais, mas acredite em você. Acredite nos seus princípios e nos seus valores. Nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça quem te ajudou. E nunca esqueça de ser bom o tempo todo. Eu, antes de fazer qualquer coisa, é um lema na minha vida. Antes de eu fazer qualquer coisa para alguém, eu me coloco no lugar daquela pessoa e sempre fiz isso. E hoje eu me torno um empresário no qual eu tenho a capacidade de levantar minha cabeça e falar: eu nunca errei com postura com nenhum dos meus colaboradores, com nenhum da minha equipe. Eu nunca deixei nenhum cliente meu na mão com todo o entendimento que ela tenha. Às vezes não saiu como ela queria, às vezes não saiu o que ela pensava, às vezes não é possível fazer o que você quer. Mas eu sempre caio de cabeça e entrego o melhor que eu posso para você. Então, Ítalo, de 2011, obrigado por ter feito esse hoje, Ítalo, de 2025, um empresário pé no chão, racional, que ama o próximo, que ama trabalhar, que ama de cuidar de pessoas. É isso aí, meu amigo. Cara, que maravilhoso o nosso encontro de hoje. Temos né? que repetir, né, amigo? Temos que fazer uma parte 2, 3, porque tem muita coisa trazer para mais falar. colaboradores do trazer ramo. gente, né, para mostrar assim, o quanto a relação de trabalho ela mudou no mercado atual. Sim. Porque nós falamos lá no início do cara CLT, hoje tem outras formas de contratação, onde a pessoa participa mais, ela tem a capacidade de ela, mesmo sendo empregada lá no seu local, de produzir mais e ganhar mais, né? Num PJ? Um PJ e uma participação no resultado ali. Mas que o recado principal que você deixou, cara, ser empresário não é para todo mundo. Não é. Às vezes a pessoa, ela vai ser um bom integrante de uma equipe. E ok. Enterradão. E ok, tá ok. Eu vejo o pessoal massacrando aí CLT, não sei o quê, você tem que abrir o seu negócio. Cara, não é isso. E pelo contrário, é isso. amigo, rapidinho aqui,
ser cabeleireiro, ser empresário de cabelo, não é ser cabeleireiro. Eu desafio qualquer. Se você conhece um dono de salão que ele não é cabeleireiro, manda esse podcast para ele. Manda esse finalzinho. Amigo, cuidado. Amigo, a margem é muito curta. O custo é muito alto. Então, ser empresário não é para qualquer um, não. Ser um bom funcionário, ser um bom contratado, às vezes é muito melhor que ser empresário. Exatamente. Erra na gramatura lá do... Meu amigo, ó. Obrigado. Cara, aqui, ó. Maravilhoso. Cadê meu presente? Cadê o presente da Estelinha? Ó. Aí. O Lovel mandou para muito obrigado. Para Estela. Aqui, isso. É um presente pro cabelo dela, para cuidar. Amigo. Certamente você, como integrante, né, palestrante, tá desenvolvendo outras pessoas, você está fazendo um trabalho muito legal. Ó. Obrigado. Obrigado por estar no meu trabalho, por ser meu amigo, meu cliente e me convidar para um dia tão especial. Maravilhoso. Isso aí, fechou. Muito bem. Obrigado, muito querido.